Então, só para a gente entender que eu quero que nós aqui é muito importante a sequência, porque hoje nós vamos falar do milênio, literalmente. Só que antes do milênio, Satanás vai ser preso, né? Preso no abismo, e Jesus vai reinar durante 1000 anos na Terra. Então, capítulo 19, nós vimos as bodas do Cordeiro, a igreja, né, casando com o Cordeiro, e nós vimos no mesmo capítulo 19, a partir do 11, o Jesus Cristo vindo como Rei dos Reis. Por que Rei dos Reis? Porque ele resgatou todos os reinos do mundo. Os reinos do mundo, como diz lá no capítulo 11, 15, que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, por isso ele vem agora, não aquele resplendor de glória, ele vem poderoso, mas com vestes reais, como descendente de Davi. Ele vem com seu manto de rei, montado no seu cavalo, e no 16 diz assim, ele vem como Rei dos Reis. Aqui, quando ele ganha esse título de Rei dos Reis, e como aqui também foi dito que na sua cabeça tinha muitas coroas. Por quê? Porque ele resgatou as coroas que estava usurpada na cabeça de Satanás, as coroas dos reinos do mundo, que estava sobre o domínio, entre aspas, que o Senhor nunca perdeu o domínio, porém, Satanás estava reinando nos reinos do mundo. Então, resgata esse reino e vem com o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título vem escrito no seu manto e na sua coxa. Não é uma tatuagem, como muitos entendem, porque as pessoas ficam com a mentalidade naquele Jesus lá do capítulo 1, aquele esplendor de luz, de glória, que ele apresenta, que a gente vê através da igreja. Aqui não, aqui ele vem como filho descendente de Davi, o Todo-Poderoso, mas ele vem como rei dos reis, com vestes reais, né? E isso, aqui nós vimos também que um anjo que estava no sol, convocando as aves do céu, os abutres, tudo para comer a carne dos reis, a carne dos tribunos, carne dos fortes, carne dos cavalos e dos que sobre ele se assentam, e carne dos homens livres e servos pequenos e grandes. Essa é a ceia do grande Deus, quem vai usufruir quem vai ser a própria carne dessa ceia, vai ser os homens, né, os seguidores do anticristo, a humanidade sem Cristo, todos aqueles que estão que não têm aliança com Deus, que não está com o Senhor, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, todos eles estão sendo agora alimento dos abutres, das aves do céu, né? E no versículo 19 diz assim, vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra. Lembra que o anticristo, as nações estão em guerra, segundo a profecia de Daniel, há 30 dias, que nós vimos lá que é 1290 dias, 30 dias prolongando o período da grande tribulação, né? Então, eles estão aqui em guerra. Cristo só vem agora no momento que ele desce com a sua igreja e ele, com a espada da sua boca, ele mata todos. Aqui vou só ler. E a besta foi presa, com ele o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com quem enganou os que habitam, enganou os que receberam o sinal da besta, a besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Esses já foram para o lago de fogo, eles inauguraram o lago de fogo. O versículo 21 diz assim, e os demais, veja, agora são todos os ímpios, todos os seguidores do anticristo, todas as nações que não têm o sinal de Deus e não estão com o Senhor,
e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, da boca do Senhor, do Rei dos Reis, da sua boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja que aqui toda a raça humana que não tem parte com o Senhor foram mortos. Mas só foi para o lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Esses estão no lugar dos mortos, que nós chamamos de inferno, o Hades, né, o Sheol, né? Mas nós chamamos de inferno. Então, esses estão lá, vão aguardar até os 1000 anos acabarem. Agora vamos dar continuidade aqui no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então veja que esse anjo desce do céu, tudo aqui está descendo para a terra agora, né? Nós estamos vendo que o abismo está debaixo da terra. Então veja, e ele prendeu o dragão, versículo 2, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então veja, Satanás foi lançado no abismo e foi amarrado em cadeias. Ele não vai poder sair. Então, Cristo vai reinar absolutamente, porque Satanás não vai interferir nem seduzir as nações durante esse período, né? O versículo 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e o pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora, aqui eu queria muito falar sobre o abismo, sobre o pavor que os demônios têm do abismo. Lembra do servo gadareno que implorou Jesus para não mandar para o abismo? Queria muito falar sobre isso. Falar um pouco também de Satanás, que foi, né, Lúcifer um dia que enganou, se rebelou no céu, né, por causa da sua formosura, por causa do seu muito trabalho, da sua importância, que ele se rebelou, e hoje aqui ele está tendo o seu período já preso nesse abismo, onde muitos entendem que aqui esse abismo é tipo lugar áridos, onde Satanás não tem como nem se reclinar, né? Não tem como. Então, eles morrem de pavor deste lugar. Ele, então, vai ser preso durante 1000 anos, durante todo o reinado de Jesus na terra, ele estará preso. Agora, nós vamos começar a falar sobre esses 1000 anos que Satanás vai estar preso. Cristo vai estar reinando, é o que nós chamamos de milênio, governo de Cristo na terra. Nós hoje vamos dedicar nosso estudo todinho sobre esse milênio. Quem são os habitantes do milênio? Quem são? Versículo 4, ele dá toda esta informação. Por isso que eu falo, toda a palavra, ela própria se testifica dela mesma. Ela prova ela mesma. Nós falamos do arrebatamento da igreja, falamos dos mártires, que é aqueles que não subiram no arrebatamento, que morreram pela espada, pela fome, morreram as pestes, né, da terra, lá no capítulo 6. Nós vimos lá no capítulo 7, a gente vê esses mártires na glória já com o Senhor, né? E depois nós vimos também aqueles 144 mil que ficou pregando o evangelho, e aquela igreja que foi vista no céu como o sol, aquela que foi escondida no deserto durante 1260 dias, foi protegida do poder do anticristo, protegido pelo Senhor. Nós vimos também a ceifa, lá no capítulo 14, onde nós vimos o recolhimento de toda esta igreja que estava guardada, e todo o seu remanescente, que Satanás estava fazendo guerra, né? Fazendo guerra com ela. Nós vimos a ceifa dela no capítulo 14. E aqui, no versículo 4, a gente vai ver como quem representando essas 4 estágios, essas 3, a igreja da coroa, que é da graça, da qual que foi arrebatada,
os mártires, né? E também aqueles que não receberam o sinal da besta, e também aqueles que no momento que Jesus, o Rei dos Reis, veio na glória, muito dos judeus reconheceram Jesus. Porque os judeus, eles, como diz lá em Romanos 11, nós não vamos ler para ganhar tempo, Romanos 11, eu queria só o versículo 25, que eu gostaria de que os irmãos lessem, só para a gente ter essa compreensão. Romanos 11, versículo 25 até o 27, diz assim, ó, porque não quero, irmãos, Paulo falando, que esse aqui falando do futuro de Israel, e Paulo falando que nós entramos na graça de Deus, porque o próprio Deus trouxe um endurecimento de coração para os judeus, porque a raça eleita, né? E eles endureceram e não receberam Cristo, e eles, então, nesse endurecimento, nós entramos, né? Nós entramos, mas Paulo, aqui a palavra vai dizer que a promessa não foi inválida para eles. Eles terão o remanescente no final, vão ser salvos. Por isso que diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais em vós mesmos, falando com a igreja gentílica, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? Que quando essa plenitude termina, houve o arrebatamento, a porta da graça, né? O Senhor levou a sua igreja, né? Então, assim, olha, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Versículo 26 de Romanos 11, diz assim, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos. Então veja que no período que estamos pregando o evangelho, os judeus são inimigo de Cristo, inimigo do evangelho. Tanto que perseguiu o povo de Deus, né? Perseguiram a igreja de Deus. Mas, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de nós, ou de vós, está dizendo, Paulo está falando de vós, que é da igreja gentílica, de nós, né, no caso. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa da aliança com os pais do passado, né? Então, isso aqui dá respaldo para entendermos que o remanescente que estão nesse período aqui, quando Jesus veio, matou todos os ímpios, mas aqueles que viram Jesus, principalmente dos judeus, que reconheceu o Cristo, o enviado, aqueles que eles aguardam até o dia de hoje, eles aguardam a vinda do rei, descendente de Davi, eles aguardam a vinda dele. Então, quando eles vê escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis, isso, eles vão, nossa, aquele é o Jesus, é o Cristo esperado. E eles, no momento, vão confessá-lo. E eles vão ser salvos. E nessa salvação, eles vão entrar para o milênio juntamente com a igreja que já está com Cristo, com vestes santas, né? Já estão com Cristo. Então, eles entram para o milênio como eu e você, de carne e osso. Por isso que vai haver criação de filhos, vai haver trabalhos, vai haver todo tipo de atividade. Vão criar nações. Nós vamos estudar. Agora eu vou ler o versículo 4 para ficar entendido isso que eu estou explicando. O versículo 4 do capítulo 20 diz assim, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem tem a promessa de julgar? A igreja da graça, a igreja arrebatada, a igreja que é representada pelos 12 apóstolos, né? Tem o poder de julgar. Agora, continuação.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Estão falando de quem? Dos mártires, aqueles que não subiram no arrebatamento, está lá no Apocalipse 7, a partir do versículo 9, né? E os que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Onde está isso? Nós vimos isso lá na Ceifa e na Vindima. Lá está dizendo que aqueles, lembra dos 3 anjos que proclamaram o evangelho eterno, né? O último anjo anunciou que aqueles, quem aceitar o sinal da besta, estarão condenados para sempre. Lá no capítulo 14 de Apocalipse, lá na Ceifa e da Vindima, nós vamos ver que essa igreja aqui está com o Senhor novamente, né? E agora que vai dar a entender, né? E não receber o sinal na testa e nem nas mãos. Agora, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses aqui dá a entender exatamente também que esses que viveram, que reinaram com Cristo, são esses que confessaram também Jesus no momento que ele veio no seu cavalo branco, com o nome escrito Rei dos Reis. Então, por isso é que a Bíblia, hoje, o nosso estudo, vai falar desse período milenar, que esse sonho de todo o vivente na Terra, viver um governo de paz, de bênção, de abundância, dirigido, aonde a glória do Senhor enche a terra, onde a ciência, o entendimento, a sabedoria, né, o ensino é pleno durante esse período, né? Agora nós vamos, então, focar no milênio. Falando de milênio, só para a gente entender, o milênio, além de ser o governo de Cristo, o cumprimento das Escrituras, né? Porque lembra que desde lá de Samuel, nós vamos ler isso aqui. Samuel não, desde Abraão. Lembra que lá em Abraão, capítulo 12, naquela promessa que todos nós conhecemos, eu vou ler só uma parte que vai ficar claro que ainda não aconteceu. Aqui, ó. De ti farei uma grande nação. Isso tá lógico, já foi cumprido na terra. E te abençoarei e te engrandecerei. E em ti, olha, aqui eu só peguei essa parte, todas essas partes. Te abençoarei, te engrandecerei, te multiplicarei. Tudo isso já aconteceu, porque nós já somos hoje, o mundo, os descendentes de Abraão, já são como as estrelas do céu, como a areia do mar, porque são gente que não se pode mais contar, né? Mas agora essa última partezinha aqui, ó. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditos em Abraão, mas não é todas as famílias da terra. Esse cumprimento será literalmente no milênio, porque no milênio não vai ter ímpio, não vai ter pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Vai ser a igreja que já está com Cristo e aqueles que confessaram Jesus vão entrar com santidade para o milênio. Agora nós vamos ver a promessa do próprio Deus feita a Davi, que se cumpriu no seu filho, e nós vamos ver que esse cumprimento também não aconteceu literalmente, porque Cristo, mesmo sendo o rei, ele não reinou sobre todas as nações até hoje, porque Satanás ainda está na terra, né? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 16. Eu vou ler só as partes mais importantes para a gente ganhar tempo, porque hoje nós temos muita informação, né? Diz assim, ó, que isso Deus falando com Davi, mas essa aliança foi concretizada em Salomão, que diz assim, este edificará, no caso está falando do filho de Davi, falando com Davi, mas falando do seu filho, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino, falando a Davi, que vai confirmar o trono de Davi, para sempre. Olha só essa palavra, o trono de Davi para sempre. Na história, existe hoje um rei
descendente de Davi sentado no trono? Não existe, né? Existe o rei Jesus que está dando esse procedimento, esse prolongamento, porém, ele ainda não está sentado, ele está reinando, mas através da sua igreja, né? E Satanás está reinando através dos seus, né? Mas, embora Deus, o Senhor, nunca perdeu o controle, eu sempre gosto de falar isso, porque Satanás não reina absoluto, ele é intruso, ele manda naqueles que têm o coração voltado para ele, porém, ele não tem a liberdade total, né? Agora, aqui, ó, vou continuando aqui. O seu trono para sempre. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Deus falando com Davi. Teu trono será firme para sempre. Agora, o que diz as escrituras? Tantas palavras com firmeza, mas eu peguei as melhores. Salmo 132, 11 diz assim: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela, da verdade de Cristo. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Do fruto, no singular. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Salmos ainda 189, um cântico de adoração ao nome do Senhor, de um chamado Etan, um cântico de Etan, né? Que está lá, que eu não vou ler o cântico, mas vou ler só a parte que fala da promessa firmada, do concerto. Concerto é um juramento que o Senhor fez. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência, no singular, estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Olha só essa promessa. Essa promessa é em Cristo Jesus, né? Agora, Jeremias, depois que os reis, os descendentes, segundo a carne de Davi, os humanos, os reis que sentou no trono de Judá, né, que é descendente de Davi, depois que eles foram deportados, que terminou, ainda Jeremias profetiza, falando desse mesmo concerto. Bom, então não está falando do homem, está falando de Cristo, que é descendente de Davi, que sentará nesse trono, lá em Jerusalém, na terra, aqui na terra. Por isso que ele desceu do céu com a sua igreja, ele veio com a sua igreja, né? Ele desceu e veio no Monte das Oliveiras, aquela profecia que está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós já falamos sobre ela, que ele estava no Monte das Oliveiras, quando ele foi tomado, recebido nas nuvens, foi ocultado pelas nuvens, e os dois varões descem e falam: varões galileus, que estão olhando, esse mesmo Jesus que viste subir, ele há de vir dessa mesma forma. E Cristo vai descer dessa mesma forma com a sua igreja no Monte das Oliveiras. E lá ele vai estabelecer o reino milenar de Cristo em Jerusalém. Em Jerusalém, aqui na terra, onde a terra não vai ter mais o ímpio, ele vai reinar absolutamente, poderosamente, como rei dos reis, porque todos os reinos foi entregue para ele. Vai reinar as nações e a igreja vai estar o quê? Governando juntamente com ele, como é a promessa, né? Eu vou ler só o Jeremias que eu fiquei. Eis que vem dias, diz o Senhor, já está falando do milênio. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Olha só, levantarei. Aqui os descendentes de Davi já tinham sido deportados. Eles já não estavam mais sentados no trono mais, né? Está falando do próprio Cristo. Vem dias, esse dia é no milênio, quando Cristo vier na sua glória, que ele vai assentar no trono. Aqui algo aqui, ó, e que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, olha só, vírgula, reinará, sendo rei, vírgula, reinará, vírgula, e prosperará, também, vírgula, e praticará o juízo e a justiça na terra. Na terra. Estão vendo, né?
Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Esse é o nome do Senhor durante o período do reinado. Lá no Jeremias ainda, 33, ele vai falar essa mesma palavra. Só que lá ele vai falar que o nome do Senhor será: o Senhor é a nossa justiça. Então, o nome do Senhor, ele vai ser nomeado pelas nações. O Senhor é a nossa justiça. Ele é tão justo que ele será. Então, veja que ele vai governar as nações através, juntamente com a sua igreja, essas nações que vão ser criadas na terra durante esse período. Agora, só para confirmar ainda, segundo as escrituras, para esse cumprimento, quando o anjo desceu para falar com Maria, que viria o Messias, para colocar, diz assim, Lucas, vou ler só, Lucas 1, 31 e 33. 33, 31 e 33. O anjo que estava dizendo a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porá-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele será grande. Cristo é grande para quem? Para nós, que é a igreja. Mas para o mundo ele é grande? Para Israel, que não confessou a ele, que matou ele, ele foi grande? Não. Né? Mas agora que ele vem como Rei dos Reis, o Senhor dará a ele o trono de Davi, cumprindo o quê? O pacto feito, a aliança que foi feito com Davi. Tá? Então, está se cumprindo no milênio. Vai se cumprir no milênio, porque nós estamos agora como se estivesse já no milênio, né? Mas nós estamos estudando sobre o milênio. Dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que fala casa de Jacó? Jacó teve os seus 12 filhos, mas nós sabemos que lá no ano 722, antes de Cristo vir nascer da Virgem Maria, as 10 tribos ficaram dispersas e até hoje estão dispersas. Então, essas 10 tribos simbolizam o quê? Nós hoje, os gentios todos, porque hoje a descendência israelita dessas 10 tribos já misturou com a raça humana de todos os gentios. Até hoje nunca voltou. Hoje o Senhor reuniu todo esse povo através da igreja, que ele uniu o povo, né? Então, hoje nós somos descendentes de Jacó, né? Porque aqui está falando de Jacó, não só de Davi, que Davi é da tribo de Judá, esses voltaram da Babilônia, os levitas juntamente, né? Voltaram alguns, né? Agora vamos ver as escrituras, o que vai acontecer no milênio. Nós já vimos os ocupantes do milênio, a sua igreja, aqueles que entraram para o milênio, que vão se casarem. Agora vamos ver as atividades, como vai ser esse tempo, né? Isaías profetizou do capítulo 2 até o 65, quase todos os capítulos ele fala um pouco do milênio. O 35 é todo sobre o milênio. O capítulo 11 é todo sobre o milênio. Né, do 60 em diante, quase todo fala do milênio, né? Esse governo de paz que os israelitas esperam, que até hoje não aconteceu, né? Porque nós sabemos que o povo de Israel, eles nunca tiveram descanso, é guerra para toda a vida, eles enfrentam guerra. Quando eles foram para o cativeiro, aqueles que voltaram, eles tinham esperança de ser libertos, porém não foi, porque saiu de Nabucodonosor, caiu nos medos persas, saiu dos medos persas, foram cativos do grego, saiu do grego, entrou no romano, e depois do romano, eles até quase no século V ficaram sendo subjugados dos romanos, depois passou a ser, na Idade Média, da Igreja Católica, eles foram massacrados nesse período durante 1000 anos da Idade Média. Depois entraram quem?
os muçulmanos, os otomanos, né, que veio através dos muçulmanos, daí até hoje a guerra lá, até hoje Israel vive em guerra. Então nunca tiveram o governo de paz esperado. O governo de paz profetizado das Escrituras nunca tiveram. Isso só vai acontecer literalmente no milênio. Por isso que quando alguém vai dizer, mas as Escrituras não falam de milênio, realmente não usa a palavra milênio, mas como eu já citei agora, nunca se ouve o cumprimento totalmente desse governo de paz. Nós hoje temos paz em Cristo, mas estamos vivendo num mundo atribulado. E nós hoje vivemos através das aflições internas de cada um, da doença, morte, sofrimentos, que nós não somos livres disso, né? Mas no milênio essas coisas estarão fora, né? Miqueias, que é o mesmo, quem quiser acompanhar até em Isaías capítulo 2, mas vou ler, Miqueias profetizou a mesma coisa que Isaías no capítulo 2. Diz assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Está falando de povos, nações. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então veja aqui que o Senhor, nesse período, o milênio também serve para purificar a terra para o preparo para a eternidade. Veja que a primeira coisa que Cristo vai fazer nas nações é retirar tudo que é armamento, todo armamento, tudo que é de guerra, eles vai converter as espadas em foice, enxada. Por quê? Porque vão trabalhar sua própria terra, nós vamos ver aqui, vão plantar suas vinhas, edificar casas e vão todos sentarem debaixo da figueira, né? Debaixo da figueira, simbolizando o quê? Fartura de alimento, a videira simbolizando Cristo, né? Então, veja que é um mundo de amizade, uma comunhão, né? Tudo que é como o próprio Senhor Jesus falou, que ele vai reger as nações com vara de ferro, porque aqueles que humanamente estão lá dentro, eles carregam a natureza, o gênio do homem é misturado com o mal. Embora Satanás não está mais tentando ninguém, mas a própria natureza do homem, ela já é parte maligna, né? Então o Senhor vai reger essas ações com vara de ferro e nunca entrará. Nós vamos ver aqui no Zacarias 3:10, diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Aí nós vamos ver agora o que diz lá no Isaías capítulo 11, versículo 10. Eu vou ler o 10 a 13. Vamos lá, vamos acompanhar também, você que está aí aprendendo a palavra, é muito importante. Depois nós vamos voltar aqui em Isaías. Hoje eu quero ler só do 10. Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, e posta por pendão dos povos, né? Por sinal,
e o lugar do seu repouso será glorioso. Ó, veja, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outras vezes os resíduos, ou seja, o remanescente do seu povo que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, que é Babilônia, de Amate e das ilhas. E levantará um pendão entre as nações e juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra. Então veja que o Senhor, ele vai dominar todos os quatro confins da terra. E todas as nações, essas nações que outrora, né, eram inimigas de Deus, que a Síria perseguiu, Egito, povo de Deus, Patros, Etiópia, todas essas nações, Elão, Babilônia, que todos conhecem, todas essas nações aqui, esse remanescente que Deus vai trazer para esse governo maravilhoso. Ainda Isaías 32, versículo 17 e 18, diz assim, ó, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em morada bem segura, e em lugares quietos de descanso. Agora, vamos ver aqui agora a natureza que Deus vai transformar, a natureza dos animais. Os animais, aqueles que eram carnívoros, vão comer palha com boi, vão comer erva. Aqueles que comiam, né, igual nós vamos ver aqui Isaías. Antes de ler Isaías, vou ler Oséias 2:18. Diz assim, ó, e naquele dia farei por eles, pelo povo de Israel, pelo povo da promessa, uma aliança com as bestas fera. Olha só, Deus fará uma aliança com as bestas fera da terra por causa do povo escolhido, né? Farei uma aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco. Ninguém vai caçar animal com arco, ninguém vai matar animal. E a espada, tirarei o arco e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Os animais terão segurança. O homem não fará mal para o animal, e nem o animal fará mal para o homem, né? Vamos ver o que diz Isaías, voltando 11, né? Versículo 6 em diante, diz assim. Eu vou ler aqui no que eu escrevi, porque essa versão tá melhor de entendimento. O lobo habitará com o cordeiro. O lobo, ele saliva para comer a ovelha, né? O cordeiro, né? E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Leopardo é carnívoro, come o cabrito. O bezerro, o leão novo e a ovelha cevada, ou ovelha velha, andarão juntos. Um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. As espécies, nós sabemos que não se misturam hoje, né? Os filhos de filhote de leão é leão, do urso é urso, do lobo é lobo. Então, eles não se misturam, porque vivem em guerra entre eles. Um come o outro, né? O reino animal é desse jeito, eles matam para comer. Mas aqui, nem o homem fará mal para o animal, e nem o animal fará mal para o homem. E aqui diz assim ainda, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E já o desmamado, se é a criança maiorzinha, desmamado, meterá a mão na cova do basilisco. Basilisco, eu pesquisei no Google, é uma espécie de um lagarto espinhento, feio, que deve ser nocivo, que ele tem a habilidade até para andar por cima da água,
né? Eu pesquisei no Google, é um bicho, um lagarto bem feio. Então veja que a criança colocará a mão na cova desse animal e nada vai acontecer, né? E diz ainda, e não se fará mal e nem dano algum em todo o seu santo monte. Porque a terra, nós estamos falando da terra, se encherá do conhecimento do Senhor. Quer dizer, os animais, os homens, todos terão a ciência do entendimento. Agora, a alegria é plena nesse período. Hoje, nós vimos que a natureza, ela geme, né? Diz lá em Romanos, que a natureza, não sei se é Romanos ou é Coríntios, que fala que a natureza geme por causa do pecado, né? E aqui a natureza, além de ser belíssima, que hoje nós adoramos não, nós admiramos a natureza de tão bela que é. E a gente dá graças a Deus, glorifica o nome do Senhor por causa da formosura da terra, da natureza que Deus criou, tão linda. Mas essa natureza tão linda, ela está gemendo por causa do pecado. Ela está gemendo por causa do pecado. Mas no período do milênio, do governo de Cristo, essa natureza, ela vai se alegrar, vai bater palma para os homens. Ela, né? Vamos ver lá o que diz lá em Isaías 55, versículo 12 e 13. Gente, é tremendo. Olha, eu queria ter palavras para conseguir trazer para vocês a graça, a bem-aventurança. Vê o sermão lá do monte, as 9 bem-aventuranças. Quando que aquilo tudo aconteceu? Vai acontecer no milênio. Os mansos herdarão a terra. Não vai haver ninguém contra ninguém. Vai ser paz, porque o governo de Cristo, o Senhor, vai cuidar do seu povo, cuidar, ele vai ensinar o seu povo. Mas vamos ver aqui o que diz as árvores do céu. Capítulo 55 de Isaías 12 diz assim, ó, porque com alegria saireis e em paz, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, crescerá a faia. Faia o que é? É uma árvore ornamental que produz nozes, né? E em lugar de sarça é uma árvore perfumada, ornamental, que usa para muros na parede. Eu não conheço essa, eu conheço uma árvore que coloca nos muros, que tem muito nas casas hoje em dia, mas não tem perfume. Essa é perfumada, que vai perfumar as casas. E crescerá a murta. Isso será a murta, que no caso que será essa árvore perfumada. E isso será para o Senhor. E isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então veja que a natureza, aqui está falando que em lugar do espinho, né? Lembra lá em Gênesis 3, quando, se não me falha a memória, Gênesis 3, 17 e 18, quando o Senhor lançou a maldição da mulher, do homem, e a terra foi maldita por causa da desobediência de Adão, lá no livro de Gênesis está dizendo que por causa da maldição do pecado de Adão, a terra ia nascer espinho e cardos, porque não tinha espinho na terra, não tinha. Agora, aqui no milênio, essa maldição é quebrada. Não existe mais. Agora, em lugar do espinho, vai nascer a faia, vai nascer a sarça e vai nascer a murta, né? Que são aves de frutos, de cheiro, né? De perfume, de beleza, né? Então, veja que as árvores vão se alegrar, bater palma para o povo, né? Porque a natureza tem ela sabe falar. Tudo nessa terra que é vivo, Deus tem diálogo com eles, né?
Louvado seja Deus por isso. E ainda a alegria do homem, ela é plena nesse período. Isaías 12, 3 e 6 diz assim: vós, com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai a manifestos os seus feitos entre os povos. E cantai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor, o Santo de Israel está no meio de ti. Então veja que o júbilo e a santidade do povo. Eu não vou ler aqui. Vou ler só um versículo aqui de 52 que fala da santidade, que é Isaías 52, 1. Nós podemos ficar só em Isaías, meu Deus, como Isaías falou do milênio, como Isaías profetizou dessa glória futura, né, do povo de Deus. Isaías 52, 1 disse: desperta, desperta, veste-te de tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo, porque é santidade ao Senhor. Agora, todos vão trabalhar, as nações vão trabalhar. Vamos ver o que diz aqui Isaías 65, né? O homem não vai envelhecer, né? Eu creio que aqui vai voltar ao que era antes do pecado, né? Antes do dilúvio. Existe, se não me falha a memória, o homem mais velho da Terra foi Matusalém, né? Que viveu 979 anos. Noé, 930 anos, quase um milênio. Aqui vai voltar essa graça, porque quem diminuiu a idade do povo foi o pecado que diminuiu. Depois do dilúvio, o Deus estipulou no máximo 120 anos para o homem, mas depois, hoje quem chega a 80, 90 anos, né, como diz a própria palavra, de 70 a 80 anos já é enfado, né? A própria Bíblia fala. Vamos ver o que diz aqui. Isaías 65, versículo 21 a 24, vamos ler. Diz assim, ó: e edificarão casas e habitarão, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ó, lembra da história do povo de Israel? Muitas vezes, igual, lembra do tempo de Gideão, por exemplo? A história lá, tudo que plantava, os inimigos vinham e tomavam. Né? Então, aquela terra até hoje é a guerra por causa da fertilidade, mas eles nem podem usufruir totalmente porque perderam muitas das terras, né? Iraque, por exemplo, é parte da Terra Santa. Irã, e hoje os poços de petróleo estão todos no poder de quem? Dos muçulmanos, né? E aquelas terras, aquela riqueza daquela terra, Deus deu para o povo dele, né? Mas vai ser restituído, como diz lá em Joel 2. Nós vamos, se der tempo, nós vamos entrar lá também. Louvado seja Deus. Então diz, ó: edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha que a longevidade. Como os dias da árvore. Uma árvore, gente, tem árvore que atravessa milênios, né? Igual só para ter ideia, só para ter um testemunho real, vai lá no Getsemane de Israel, que hoje o povo faz caravanas e caravanas no mundo todo para ver né? Aquela árvore lá do horto, onde foi o monte, o Getsemane, estão até no dia de hoje, né? Então a árvore atravessa milênios e milênios. Aqui o Senhor está prometendo que o dia dos homens serão como os da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice.
não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, né? Ou para calamidade, como hoje acontece. Quantos pais de família perdem os filhos para as drogas, os homens entram para o mundo do pecado, os homens, as jovens morrem cedo, às vezes não atinge nem 20 anos de idade, né? Aqui diz, ó, não trabalham em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Olha só, gente, abrimos a boca para se houver uma necessidade. Vamos pedir ao Senhor, antes que a nossa boca abre para pedir, antes que a gente vai orar pedindo ao Senhor, o Senhor já trouxe a bênção para nós. Ó. Antes que... Cadê onde está o versículo? E os seus descendentes com ele. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que maravilha. Gente, é o sonho, é o desejo. Por que que Israel não conseguiu aceitar o Messias quando ele veio na sua primeira vinda em carne? Por quê? Porque eles esperavam esse rei que traria essa justiça eterna, esse reinado de paz. E como não foi da forma que ele veio para implantar o reino e abrir as portas para a igreja, né? E por isso que até hoje ele ainda não voltou, ele está esperando essa plenitude dos gentios entrar, para ele buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E Satanás, como ele houve a legalidade lá com Adão, ele está nos reinos do mundo, Satanás ainda vai reinar também, literalmente. Só que dentro nós estudamos a grande tribulação, que é o período do reinado de Satanás, o Senhor resgata o reino que foi, os reinos que foi entregue na mão de Satanás, resgata e ele agora reina absolutamente. Então, por isso que... Agora, vamos ver o que diz aqui o versículo 20 de Isaías. Versículo 20 diz assim, ó. Nunca mais, eu gostei da nova linguagem, tradução, a nova tradução linguagem de hoje, porque ficou mais fácil para o nosso entendimento. Ó, nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos é morrer moço ou morrer criança. Gente, 100 anos é ainda criança. Morrer aos 100 anos é morrer moço. E não chegar a 100 anos será por causa de uma maldição. Então veja, ó. Se alguém, porventura, nesse reino maravilhoso, houver alguma morte antes dos 100 anos, é porque foram amaldiçoados. Então, isso significa, como não haverá maldição dentro desse período, significa que ninguém morrerá novo. Aqui está dizendo só morrerá quando completar a velhice. E essa velhice, possivelmente, vai ser na idade de 900 e tantos anos, né? Como aconteceu no começo, né? Porque a longevidade é tremenda, que como foi dito, o homem será como aos dias de uma árvore. Olha só, porque aqui, depois desse milênio, aqueles que já estão com Cristo, que estão já com roupagens espirituais, que quero lembrar aos irmãos que nós desceremos para a terra, Cristo também, ele vem, como está escrito lá em Lucas 24, 39, que ele é de carne e osso. Só que aquela glória, aquele resplendor, ele vai deixar e vai vestir vestes de rei. Então, vamos dar continuidade? Nós vimos aqui a longevidade, né? Agora, vamos falar um pouquinho do ensino. O ensino nesse período será pleno. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, toda a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Então, o conhecimento vai ser como as árvores que cobrem, as águas que cobrem o mar. Vai encher toda a terra da glória e do conhecimento, da ciência do Senhor.
Jeremias 3,15 diz assim, o Senhor vai levantar pastores ou mestres, né? E vos darei pastores ou mestres segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e com inteligência. Isaías 54, 13, 14 diz assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, com justiça será confirmado, e estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então veja que não haverá medo, terror. Os filhos, gente, se nós estamos falando de filhos, porque vão ter nascimento, vão ter casamento, vão plantar, vão edificar, vão casar, vão multiplicar na terra. Os homens, conforme nós somos hoje, que entraram, aqueles que nós falamos no começo, não é? Aqueles que já foram com o Senhor, que já estão com o Senhor, esses vão ser governantes juntamente com Cristo, vão governar juntamente as nações de carne, osso e sangue, né? Como nós, vão governar. Então vai ter os filhos, famílias vão se casar, vão ter filhos, vão multiplicar sobre a terra, né? Tanto que nós vamos ver essa terra maravilhosa, depois que Satanás vai ser solto, ele vai, então, o quê? Enganar, seduzir as nações. E vai haver quem vai se aderir a Satanás ainda, mesmo saindo de um governo tão maravilhoso que é Cristo, né? Agora, Isaías 35, gente, esse eu nem vou ler todo, que é todo Isaías 35. Lembra de João Batista, quando João Batista mandou perguntar se Cristo era o Cristo mesmo que eles estavam aguardando, se verdadeiramente era ele? O que Jesus respondeu? Respondeu para ele assim, respondeu falando desse reino de paz, que ele seria o rei de Israel, né? Respondeu, Isaías 35, todos conhecem esse. Então, os olhos... Vou ler só o primeiro versículo, o segundo, para a gente entender. Que aqui está a grandeza e a glória do reino do Messias. Jesus respondeu para João Batista, falando que ele é o rei que ele esperava. Literalmente, é o rei que vai fazer todas essas coisas na terra. Diz assim, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e os ermos exultará, e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a essência do nosso Deus. Agora, vai lendo, lá no 5 diz assim, ó. Então, a resposta de Jesus para João Batista nesse texto. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e junco. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. E os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Então veja aqui que Jesus abriu a vista de cego, curou muitos, mas literalmente
literalmente não vai haver defeituosos, pessoas com anomalia, pessoas doentes, não vai haver pessoas aleijadas, nada. Todos serão perfeito. E você vê que lugares desertos não haverá mais. A terra vai ser Se hoje a natureza é linda e maravilhosa, nossa, vai ser uma coisa tremenda, uma coisa linda. Não tem palavras humanas para expressar a beleza de tudo isso. Agora, nós já estamos finalizando, eu quero só mostrar que tudo aquilo que havia de maldição será. Vamos ver o que diz Joel. Joel capítulo 2, eu vou ler aqui, gente, que coisa tremenda, para nós concluir esse estudo. O 19 e de 21 a 27, diz assim, e o Senhor, aqui está falando promessas futuras, né? E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o masto, e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 21, que eu estou pulando para ganhar tempo. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mostos e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvarei o nome do Senhor. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós saberás que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aqui. Isso aqui que nós estamos lendo aqui, o povo de Deus, de modo geral, Israel lá, já viveu esse mundo maravilhoso, esse reino maravilhoso de Cristo? Ainda não, né? Então, mesmo que não exista a palavra milênio, nós sabemos que isso aqui vai acontecer no reinado de Cristo na terra, no milênio, quando ele vai descer com a sua igreja, que a igreja está no céu, né? Nesse tempo, estará lá com ele e descerá com ele. E ele vai, então, desses 1000 anos, vai purificar a terra, preparar. E nós teremos ali a sombra da eternidade, que vamos estar eternamente com o Senhor Jesus. Porque aqueles que estão com Cristo, nós vamos ver a partir do próximo estudo, que o povo já não vai mais subir para o céu. O céu vai descer, não vai mais subir, vai permanecer. Então, quando tudo que é matéria terminar, né? Aí o que vai acontecer? A nova Jerusalém, o modelo do mundo das nações, vai descer para a terra. E as nações maravilhosas vai servir o Senhor, vai viver sobre a luz do próprio Senhor Jesus. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Então, o milênio. Então, por hoje, nós vamos ficar. Vou só ler o último versículo aqui, Sofonias 3:9. Darei lábios puros aos povos, porque
todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com um mesmo espírito. Então, essa sociedade única, justa, estarão todos unidos um com o outro. Não haverá inveja. Eu queria ter lido, mas depois vocês lêem. Isaías, não sei, deixa eu ver qual é. Não, Amós 9, 13 e 15. Eu não vou ler, mas lá diz assim que o Senhor arrancará a inveja de Efraim. Então, não vai haver ninguém querendo ser mais que ninguém. Todos vão ter o mesmo espírito, né? Louvado seja Deus. Então, nunca mais eles serão assim, nunca mais terão inveja um do outro. Será uma sociedade justa. Vão ter comunhão um com o outro, como nós vimos aqui no estudo. Vão estar todos debaixo da videira, vão convidar o amigo para debaixo da videira, debaixo da figueira, né? Então, vão viver em abundância, em um mesmo espírito, sendo governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, juntamente com a igreja que estará juntamente com Cristo, numa mesma linha de pensamento com Ele, governando as nações. Louvado seja Deus. Então, por hoje é só. Se houver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta,